Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículo de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículo de número 3. Meus irmãos, quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez retornar a essa casa de oração. É um privilégio poder estar aqui, levando a preciosa semente da palavra de Deus. Deus continue abençoando o pastor, os demais obreiros que congregam e servem a Deus nessa casa de oração. A Deus seja a glória e a honra. Fico feliz porque minha família me acompanha, está minha esposa, minhas filhas. É muito bom adorar a Deus em família. Você que tem a sua Bíblia e localizou aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículo 3. Diz assim: Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e ele disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim da Babilônia. Verso 4. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Por gentileza, se assente. Meus irmãos, nesta campanha abordada a minha família nas mãos de Deus, a minha família no centro da vontade de Deus, nessa oportunidade eu quero caminhar dentro da casa do rei Ezequias. Rei Ezequias é um rei que reinava no Reino Sul. Ele começou a reinar na idade de 25 anos e durante 29 anos ele reinou sobre Judá e Jerusalém. Esse rei, dentre os reis que o antecederam, trouxe um perfil muito temente a Deus, no tocante que ele restaura as portas do templo, ele abre as portas do templo, ele restaura o culto em Israel. Só para os irmãos terem uma noção, num período de 2 anos, ele conclama, ele manda emissários em todo o seu governo, dizendo: venham celebrar a Páscoa do Senhor. Esse rei, ele restaura o culto, ele faz e conclama aos sacerdotes, aos levitas, a se consagrarem a Deus. E esses levitas se consagram, o culto é celebrado, a graça de Deus é manifestada, as famílias são alcançadas, várias tribos são alcançadas, não somente as tribos, do sul, que seria Judá, Benjamim, Jerusalém ali, não somente a tribo do sul, mas todas as tribos foram alcançadas por esse convite de Ezequias. E ali o culto é restaurado, porque ele entende que para começar a governar, ele entende que para administrar, ele não ia começar a governar sem a presença de Deus. Ezequias sabe que para ele triunfar, para ele ter um bom governo, primeiro ele precisa ter a restauração da sua fé, ele precisa rever a restauração do culto, ele precisa atrair a presença de Deus para dentro de casa, para que então o seu governo pudesse ser bem sucedido. E aqui vai uma aplicação a mim e a você. Quer criar filhos saudáveis? Quer ter um relacionamento, um casamento abençoado? Restaure o culto no lar.
Restaure a palavra no lar. Atrai a presença de Deus para o lar. Este é o pensamento que permeia a mente de Ezequias. É por isso que o nome dele significa Javé, é a minha força. Ele entende que, embora talvez ele pudesse ser articulado, ele pudesse ter riqueza, ele pudesse ter poder, o domínio estava na sua mão, mas ele entende que a força, quem dá é Deus. Se tirou o fôlego de vida, acabou. E então ele entende que para mim ser bem sucedido no governo, eu preciso atrair a presença de Deus. É por isso que ele vai viver esse tempo de restauração. Por quê? Porque o rei que o antecede, cujo é seu pai, ele vai levantar postes ídolos, ele vai se curvar diante de outros deuses, ele vai ser uma presa fácil para o inimigo, e ele vê veemente essa situação, e ele vem na contramão de seu pai, aonde ele vai derribar os postes ídolos, e vai restaurar a casa de Deus. E ele está feliz, prosperando no seu reino, porque a presença de Deus é real na casa de Ezequias. A presença de Deus é real no governo de Ezequias. Todavia, como toda casa, Ezequias agora vai enfrentar uma ameaça que vem de Senaqueribe. Senaqueribe era o monarca, o rei da Síria. A Síria era a potência mundial daquele tempo, daquela dinastia, e eles estavam conquistando as terras, e vindo veemente, ele vem contra Judá, e o texto sagrado diz que ele conquista algumas cidades fortificadas. Todavia, o rei se mantém firme em Jerusalém, não baixa a guarda em Jerusalém, e ele não consegue adentrar Jerusalém. E como ele não consegue adentrar Jerusalém, ele começa agora a enviar mensageiros. Dentre esses mensageiros que ele vai enviar Rabsaqué. Rabsaqué é um dos capitães que eram sobre a liderança, o governo do rei da Síria, Senaqueribe. E uma das finalidades de Rabsaqué é fazer com que a fé de Jerusalém, a fé da casa de Ezequias, fosse desestabilizada, fosse desmoronada, fosse às ruínas, porque ele chega a clamar dizendo: o que vocês pensam? Pensam que o Deus de vocês vai livrar vocês da poderosa mão de Senaqueribe? Vocês pensam que podem, diante da potência que é o reino da Síria? Porventura vocês não ouviram? Nós entramos no reino tal, no outro reino, e nós derribamos, nós destruímos, nós aniquilamos. E pasme, irmãos, porque o rei que antecede o reino da Síria é Sargão. E Sargão, irmãos, só o palácio de Sargão, só o palácio, era 20 vezes maior do que toda Jerusalém. Esse homem, quando você vai pesquisar na arqueologia, você vai descobrir que o palácio desse homem, o enfeite, não era um vaso de flor. O enfeite era homens sendo decapitados. O enfeite era homens sendo despelados vivos, tirando a pele do corpo vivo. Tamanha a crueldade desse rei. Todavia, enquanto ele vivia essas ameaças, e a ação de Rabsaqué, o mensageiro do rei inimigo, ele só tem uma finalidade: é destruir a fé da nossa casa. Ele só tem uma finalidade: fazer roubar-nos a confiança que nós temos em Deus. Essa é a finalidade dele. Só que todavia,
Ezequias, ele não se limita à voz de Rabsaque. Ezequias diz no texto sagrado, no capítulo de número 37, que ele se lança na casa de Deus, ele se lança na presença de Deus, ele clama ao Deus vivo. E aqui vai uma palavra ao meu e ao seu coração: mediante as ameaças que tem permeado a tua casa, se lance na presença de Deus. Conta para Deus, fala para Deus, entrega para Deus. Porque a ação do inimigo era desestabilizar a fé de Ezequias, desestabilizar, arruinar a fé da casa de Ezequias. Todavia Ezequias vai no lugar certo, ele vai à presença de Deus, ele vai buscar a face de Deus. E quando Ezequias está orando, o céu está se movendo. Enquanto Ezequias está chorando nos pés de Jesus, o céu está se movendo. Ezequias orando e Deus enviando mensagem ao profeta, Ezequias clamando e Deus já começando a chamar o profeta para ir profetizar. E nesse tempo a palavra do Senhor veio a Ezequias por intermédio do ministério profético de Isaías, e a palavra que veio a ele é: Ezequias, fique em paz, fica tranquilo, porque Senaqueribe, esse inimigo, a flecha que ele lançar não vai tocar em Jerusalém, não vai tocar na tua casa. Toda a força bélica que ele vier contra a tua casa, ele não vai conseguir tocar. Por quê? Porque pelo caminho que o inimigo vier, ele vai ter que retroceder. Pelo caminho que ele vier, ele vai ter que retroceder. Pelo caminho que ele vier, ele vai ter que retroceder. Ele vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Eu, Senhor, pelejarei por vós. Orai, cho, rabarai, comanagá, surianda, labaias. Aleluia! Quantas vezes a ameaça bate na porta da nossa casa, bate na nossa família, e nós ficamos temerosos, mas bendito seja o nome do Senhor, porque o Deus de Ezequias não mudou, Ele continua a nos guardar. Aleluia! E quando o inimigo se pôs em ordem de batalha, irmãos, Deus enviou um anjo e exterminou 185.000 assírios. Oremicalamante, oremahas. Você não tem noção do que Deus pode fazer por alguém que se lança nas presenças dEle, por alguém que busca a restauração do culto a Ele. E meus irmãos, Ezequias, ele vive esse grande livramento dessa ameaça externa que veio contra a sua família, contra a sua casa. E agora Ezequias, não obstante ele enfrentar essa ameaça externa, Ezequias vai enfrentar uma ameaça interna, porque o capítulo 38 do profeta Isaías vem nos dizer que Ezequias agora, ele vai enfrentar um momento de enfermidade. E enfrentando esse momento de enfermidade, quando a enfermidade assola a vida dele, a palavra e a sentença de Deus já estava determinada, porque Deus levanta o profeta Isaías para levar mensagem na casa de Ezequias, e a mensagem era: põe em ordem a tua casa.
casa, porque morrerás. Põe em ordem, Ezequias, a tua casa, porque morrerás. Alinha a tua casa à minha vontade, porque morrerás. A sentença que o profeta vai levar na casa de Ezequias é uma sentença de morte. Só que quando o Ezequias ele ouve a palavra, ele não fica na inércia, ele não fica parado. Sabe para onde ele vai? Ele vai para o joelho, ele vai para a oração, ele vai chorar nos pés de Jesus, ele vai chorar na presença do Senhor. Verso 2 do capítulo 38, e virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração, ela pode mudar a história de uma família. A oração, ela pode mudar a história de uma vida. A mensagem que chegou na casa de Ezequias era uma mensagem sentenciada. E pasmem, não era o diabo, não era o inimigo, era o próprio Deus que disse: ó, vai morrer, não vai viver. O tempo foi contado. O seu dia chegou, Ezequias. Aí ele vai orar, irmãos. Ele diz no verso 3: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a Bíblia, e Ezequias chorou muitíssimos. Ezequias virou o rosto para a parede, chorou na presença de Deus e clamou pela intervenção de Deus. Essa é uma noite oportuna. Eu não sei se você chegou aqui debaixo de ameaça externa ou de ameaça interna, é um problema dentro de casa. Indiferente de como você chegou aqui, eu queria te convidar a clamar. Eu queria te convidar a orar. A mensagem do mundo é que os relacionamentos são descartáveis. A mensagem de Deus é o que Deus uniu, o homem não separa. Xarabai comanaga surianda lamanto cominécia. Clama, porque enquanto Ezequias orava, enquanto Ezequias clamava, o céu se movia. O profeta está saindo, já quase lá no meio do palácio para sair, porque profeta é assim, entrega o que Deus manda, vira as costas e vai embora. E o profeta está saindo para ir embora, mas de repente a voz do céu ecoou, dizendo: para, Isaías, volta, volta lá, entrega outra sentença. E Ezequias voltou, Isaías voltou, e quando chegou lá, Ezequias estava chorando na presença de Deus, debaixo da sentença que era de morte. Mas quando o profeta chegou e disse: ouvi a tua oração, eis que acrescentarei aos teus dias. Isaías recebe, entrega a primeira mensagem de morte. Deus muda a sentença, a segunda mensagem de vida. A primeira mensagem era de destruição, a segunda mensagem era de edificação. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a oração pode mudar qualquer sentença que esteja sobre a nossa vida. Na verdade, o poder está a quem a gente ora. Não é porque a gente orou. O fato é esse: o poder emana dele.
vem dele, flui dele. É por isso que a glória é dele, é por isso que o louvor é dele, é por isso que a adoração é dele. E Deus mudou, irmão, a sentença de Ezequias. Se você for estudar a biografia de Ezequias, você vai descobrir que em 1ª e 2ª Reis, a partir do capítulo 19 a seguir, você vai descobrir que em 2ª Crônicas, a partir do capítulo 29 a seguir, e a partir do livro do profeta Isaías, capítulo 36 a seguir, está a biografia do rei Ezequias. Todavia, somente no livro do profeta Isaías você vai ter a oportunidade de vislumbrar o cântico que ele faz a Deus nos versículos posteriores aqui do capítulo 38. Mas dentro desse interim de cura, dentro desse interim de livramento, a notícia se espalha, e a notícia é: Ezequias foi curado. Ezequias está restaurado. A sentença que estava de morte lá virou. Deus virou o cativeiro. A sentença que está lá agora é de vida. E a notícia se espalha, irmãos. A notícia se espalhou de tal sorte, de tal forma, que chegam os mensageiros. Chega uma mensagem lá na casa de Ezequias. E quem estava levando era Merodach Baladã. Capítulo 39, verso 1. Merodach Baladã é príncipe da Babilônia. E ele está indo lá na casa de Ezequias levar uma mensagem pessoalmente. Só que não leva só mensagem não, irmã. Ele leva um presentinho também. Porque quem não gosta de ganhar presente aqui? Quem não gosta de ganhar um presente, né? Aleluia. Ele chega lá com a mensagem, e chega junto com a mensagem um presente. E a mensagem, irmãos, era muito articulada, muito bem montada. Ó excelentíssimo rei de Judá, nós muito estimamos a sua melhora. Estamos aqui lhe desejando longevidade de vida. Nós estamos aqui alegres para celebrar pela restauração da sua saúde. Isso era a mensagem que continha na carta. Mas o pormenor por trás daquela carta havia um interesse de aliança política. Aonde era essa aliança que queria ser formada dentro da casa de Ezequias? Por quê? Ezequias agora está conhecido no reino, está conhecido na terra, porque Deus parou Senaqueribe por causa dele, porque Deus parou a maior potência, o maior inimigo por causa dele. Então Babilônia ainda era um povo pequeno, queria se aliançar queria se aliançar com a casa de Ezequias para fazer uma força política a fim de que a sua casa tivesse guardada. Agora me assusta é que quando Ezequias recebeu os mensageiros, recebeu o presente, ele demonstra um grande interesse. Por quê? Porque ele mostra os seus tesouros, ele mostra a casa de armas, o seu poder bélico, ele mostra a casa, os tesouros na casa de Deus, ele mostra os tesouros na sua casa. Nada fica encoberto diante dos olhos daqueles mensageiros. E o coração de Ezequias está alegre. Alegre para quê? Para fazer aliança com o povo de Babilônia. Mas é nesse interim que quem levanta, irmão, é o profeta, né, irmãos? Profeta é assim. Deus chama e a gente tem que ir. E o profeta chegou lá, versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. E a pergunta é: que foi que aqueles homens
disseram. Qual é o tipo de linguagem daqueles homens? Qual é o tipo de conversa daqueles homens? Sabe o que o profeta Isaías estava falando? Quem tem aliança com Deus não faz aliança com quem não tem comunhão. Babilônia é um povo idólatra. Jerusalém é um povo santo. A casa de Ezequias é um povo santo. E quem é de Deus não pode ficar dando ouvido a quem não é. Quem é de Deus não pode fazer aliança, querer fazer aliança com quem é do mundo. Porque embora Deus nos permite viver nesse mundo, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é na Nova Jerusalém. Aí o pai é crente, a mãe é crente, o menino vai para a escola. Mas quando ele volta da escola, às vezes ele chega com uma linguagem de Babilônia. Aí, às vezes ele chega com uma informação de Babilônia. Mas cabe o pai cuidar, educar o filho no princípio do Senhor. Porque senão você vem aqui, sai cheio da bênção. Chega em casa, a bênção sai. Por quê? Porque está fazendo aliança com Babilônia. Babilônio não tem aliança com Deus. Babilônica é um inimigo fingindo ser amigo. Sabe por quê? Porque os últimos versículos aqui do capítulo 39, sabe quem vai falar? Isaías, falando a Ezequias: você devia ter vigiado, varão. Sabe por quê? Daqui 100 anos, esse povo vai vir aqui e vai destruir a sua casa, vai destruir o seu filho, vai destruir o seu neto, vai destruir o seu bisneto, vai destruir as suas gerações futuras. Você não pode aceitar a cultura de Babilônia. A cultura de Babilônia tem que ser da porta para fora. A cultura dentro da nossa casa ainda está na lei do Senhor. Que papo é esse? Que linguagem é essa? Que não convém ao povo de Deus. Irmão, dar glória a Deus aqui é fácil. É de Deus, tem que viver uma vida glorificada dentro de casa. Você pode tampar até o teu olho para ter uma aparência de santo, mas Deus sabe se você tem aliança ou não. Por quê? Quem tem aliança com Deus, quem é de Jerusalém, não veste qualquer tipo de roupa, não fala qualquer tipo de conversa, não envia qualquer tipo de amizade, não faz aliança com quem não tem aliança com Deus, não vai em lugares. Por quê? Por causa da aliança. Por causa da aliança. Por causa da aliança. É por causa da aliança. Se não fosse aliança, eu brigava. Se não fosse aliança, eu separava. Se não fosse aliança, eu estava em outro lugar. Mas como eu tenho aliança, alabaracandaraia, eu não posso aceitar esse tipo de mensagem. Então essa é uma noite. Eu pergunto: quer vitória? Quer vitória? Quer vitória? Fecha a porta de Babilônia em casa. Abre as portas do céu. Abre a janela do céu sobre a tua casa. Pastor, como é que eu abro a janela, as comportas do céu sobre a minha casa? Ora, jejuma, senta lá na tua casa e faz um momento de mesa. Eu fiquei um bom tempo sem sair para pregar, sabe por quê? Porque eu estava ganhando o mundo inteiro, esquecendo de salvar a minha casa.
Mas Deus me deu a oportunidade de sentar, tá ali minha esposa, minha filha, e eu sentei lá em casa, e olhei no olhinho delas e disse: vamos abrir a palavra do Senhor. A gente dividiu o texto da palavra de Deus, a gente conversa a respeito do texto da palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus na mesa, lá em casa. Sabe por quê, irmãos? A mensagem que tem que reinar lá não é os mensageiros de Babilônia. Quem tem que reinar lá é a palavra do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós não podemos dar glória aqui, irmãos, e fazer aliança com o povo de Babilônia. De fato, nós precisamos ter uma linguagem bíblica dentro de casa. De fato, nós precisamos ter uma linguagem de Deus dentro de casa. A terceira coisa, irmãos, de onde vieram é de Babilônia. A terceira coisa: o que foi que viram em tua casa? Irmãos, o que a gente tem de mais precioso é a nossa família. A maior riqueza que nós temos é a nossa família. E a nossa família não é para ficar exposta à mensagem de Babilônia. A nossa família é para ficar guardada. É para ficar blindada pela palavra, pela presença de Deus. Esse é o lugar onde a nossa família precisa estar. E eu quero aqui pensar um pouco mais. O que os mensageiros de Babilônia têm visto quando eles olham para a sua casa? Deus me livre. Ser crente igual aquele povo, uma brigaiada danada. Misericórdia. Olha lá, ser crente lá no de terno e gravata, caloteiro, compra e não paga. Irmão, o que a gente está permitindo que o mundo veja? Ah não, a Sulamita olhando: eu vejo que este que passa diante de nós é um santo homem de Deus. Tinha um pisca-pisca na cabeça de Eliseu, irmão? Tinha a santidade de Deus, irmãos. Tinha temor de Deus. Um homem simples, mas que Deus se movia através da vida dele. Sabe o que a gente precisa, irmãos? É parar de viver de aparência. Se está doente lá, irmão, se está doente o casamento, vem aqui no altar, chora, confessa com o pastor, clama por ajuda. Sabe por quê? Todo mundo enfrenta problema, dificuldades, mas com o auxílio da palavra de Deus, com o auxílio da graça de Deus, verdadeiramente a nossa família vai estar nas mãos de Deus. A família de Ezequias enfrentou a ameaça externa, enfrentou a ameaça interna e enfrenta as mensagens, irmãos, dos babilônicos, igual a nossa família. Só que o que vai fazer a diferença? É quando nós revelarmos a Cristo. Quando o mundo olhar para nós e ver a glória de Deus. Quando o mundo olhar para nós e ver o temor de Deus. Quando o mundo olhar para nós e ver a paz de Deus. Quando o mundo olhar para nós e ver a alegria de Deus. E é possível quando nós não refletimos a nós mesmos, mas quando nós passamos a refletir a glória do Senhor. E assim, irmãos, eu vou encerrando esse texto da palavra de Deus, essa mensagem nessa noite. Eu quero simplesmente citar o Salmo 91. Podemos orar, pastor? Você pode ficar em pé? Ela mandará suri abagachere miana labas. Eneki anda show revasso e jore macanta labache. Ela manda gasu e jorrebai.
Nós não podemos, irmãos, beber de duas fontes. Nós não podemos alimentar de duas fontes, de Deus e do mundo. É tão sério que Tiago 3,10 diz: não convém que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Porque quando nós entregamos em Deus, irmãos, nós viramos uma fonte que jorra água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele disse: você está preocupada com a mentalidade de poço? Poço é homem que cria, minha filha. Vou te mostrar algo mais excelente. Vou te ensinar o caminho da fonte. Porque poço, qualquer um pode cavar. Agora, faz a fonte nascer. É só Deus que faz. Eu vou fazer o que o homem não pode fazer dentro da sua vida, dentro da sua casa. Então deixa a fonte jorrar. Mas a fonte precisa ser a de Deus. Nós não podemos, nós precisamos cortar esse fluxo. E a minha oração nessa noite é que Deus dê discernimento para você. Porque na verdade, muitas vezes os mensageiros de Babilônia não vão chegar lá com chifrinho, né? Com ferrão, com caldinha, parecendo um diabinho, um capetinha. Não, eles vão chegar lá com uma mensagem bem bonita, com presente, mas que Deus te dê discernimento. Mostra isso na Bíblia para a gente, eu estou encerrando. É Atos 16. Vejo que esse que passa por nós são santos, são homens de Deus. Deu um negócio estranho no peito de Paulo. Paulo deu aqui arrupiada, né, meu pastor? Tem um negócio estranho nessa voz aí. Tem um negócio estranho. Aí ele vai orar, irmão. Vai olhar. Espírito mau, sai dela. A jovem que tinha um espírito de adivinhação, irmão. Todo mundo passando ali, ninguém contemplava. Mas quem tem discernimento, irmão, não vive enganado, mesmo mediante aos elogios que massageiam o ego do homem. Sabe por quê? Paulo queria primeiro ser aprovado por Deus do que ter o aplauso das multidões. O que adianta ter o aplauso das multidões e ser reprovado por Deus? Feche teus olhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então ore, clame, chama Jesus para dentro da sua casa. Apresente as ameaças que você tem enfrentado. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansará. Descansará é descansar debaixo do governo, da confiança que você tem em Deus. Quando Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, não é que ele não sentiu medo, é porque em meio ao medo da ameaça do inimigo, primeiro prevaleceu a confiança que ele tinha no único Deus verdadeiro. E o que vai prevalecer na sua casa? A voz de ameaça ou a sua confiança em Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu creio nessa noite pela fé que a sua casa, o teu filho, o teu esposo, a tua esposa será guardada
Quantos creem nessa noite que o Deus do céu, o nosso Deus, ainda é o guarda fiel do seu povo. Que o guarda fiel continue guardando a sua vida, guardando a sua família, guardando a sua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.